Oi, verão, 11 de julho, época maravilhosa do ano. Clima úmido e temperado aqui, mas parece que esqueceu como chover, por isso a gente mesmo está regando. Vou mostrar para vocês as plantas que eu considero mais importantes para regar. Temos pouca água, apenas uma torneira para 1/3 de acre de vegetais. O método sem cavar ajuda bastante a conservar a umidade. A estrutura micelial no subsolo busca umidade melhor que as raízes, pois os filamentos fúngicos penetram cavidades que as raízes talvez não alcancem. E vamos ver algumas colheitas. Vamos ver tomates e dicas sobre como colher tomates e também sobre proteção contra pragas, porque isso é uma característica marcante dessa época do ano. Certo, por onde começar? Talvez aqui, isso é bem novo, tem uns 5 meses. Antes era como aquele campo de grama ali atrás. E nós usamos plástico. Eu não costumo usar plástico. Na verdade, quase nunca uso plástico, mas nesse caso, ele é útil contra a corriola. Essa erva daninha é muito perene e sempre volta. Mas também, sabe, você pode conseguir uma boa colheita. Esse é o Estimer. Ele produz batatas particularmente grandes. Há também alguns roedores aqui, como pode ver. Vamos colher essas em breve. Já colhemos uma fileira e enrolamos o plástico antes da colheita e então pegamos as batatas. A corriola. E então as abóboras, aqui é principalmente abóbora, diferentes tipos de abóbora com um pouco de milho doce. As abóboras podem se espalhar sobre o composto exposto. Essa é uma abóbora curry atrevida. Aquela é uma vermelha precoce. Quando digo precoce, quero dizer talvez no começo de setembro. No meio há uma mais tardia para o fim de setembro. O Crown Prince é muito vigoroso, como pode ver. Quero dizer, só olha para isso, planta maluca. Há só 15 plantas de Crown Prince ali. É uma ótima opção para cobrir grandes áreas. O plástico preto está ali embaixo e é polietileno preto mesmo. Ok, é só plástico. O plástico tem seu valor, mesmo que nem todos gostem dele. No meu caso, é um uso pontual, então enrolamos e guardamos. Já usamos há 3 anos. Não regamos essas plantas, o que é bom, pois mantém a umidade. Quando chove, a água vai para os buracos de plantio. Essas aqui que estão bem mais devagar são abóboras butternut, que normalmente são lentas. Não é um tipo de abóbora que cresce rápido, ela precisa de calor. A gente teve um pouco de calor recentemente. Antes não tinha, mas ontem, por exemplo, fez 30 graus, uns 80 e poucos Fahrenheit, e isso está durando um pouco. Então é sorte. Mas eu não estou regando tudo. Por exemplo, esses aipos rábano, ainda não reguei eles. Eu até pensaria em regar depois, mas por enquanto estou esperando. Se as plantas resistirem, não reguei o centeio verde. Essas batatas nós regamos porque estão muito próximas do ponto de colheita. Como você sabe que elas estão próximas do ponto de colheita? Se você olhar para elas, pode ver que várias estão bem amarelas e caídas, os caules estão tombando. Estou vendo algumas batatas verdes também. Isso não é um bom sinal. Deveria ter colocado mais composto. Mas elas, sabe, estão meio com cara de fim de ciclo. Não existe um momento perfeito para colher batatas. É em parte quando você quer colher e o que você vai plantar depois. Se já tem mudas prontas, tire as batatas, elas vão se conservar bem. Não reguei essas, estou impressionado, são feijões borlote. É o primeiro plantio do ano. Talvez vejamos algumas das primeiras flores, tem algumas ali. Elas têm pequenas flores roxas muito bonitas, bem discretas se comparadas ao feijão de Espanha. Essas produzem vagens menores que o feijão trepador e vamos deixá-las secar na planta. A ideia é colher os grãos para comer secos, por definição isso já é semente. Então ainda não vamos regar. Sabe, se esse tempo seco continuar, o que eu não consigo imaginar que vai acontecer, mas suponho que possa. Teríamos que regar se quisermos obter uma colheita. Essas cebolas não reguei porque foram plantadas tarde, devido a um mal entendido com o produtor de mudas. Normalmente cultivo minhas próprias mudas e isso me deixa feliz. Você controla melhor quando planta sementes e quando as mudas ficam prontas. Mas essas estão bem. Você pode ver que elas ainda estão com um verde escuro. Se chovesse, elas inchariam mais. Na verdade, se eu fosse regar as cebolas, esse seria o momento próximo à colheita. É essa a lógica. Enquanto isso, as beterrabas já passaram desse ponto. Mesmo assim, elas cresceram bastante. Tem um pouco de dano de praga que posso mostrar. Aqui, isso foi um cervo. Só para você saber, se viu um caule roído assim, um cervo que passou por aqui deu uma mordida. Você vê, o resto do jardim não está tão ruim. Os cervos não comem tudo. Eles comeriam esses feijões? Espero que não comam. Porque eu não estou colocando muita cerca, mas o que a gente faz é proteção contra pragas.
tipo contra as pragas das brássicas. Então no repolho ali esses ficaram grandes demais, então eles saíram para fora da tela e estou apenas removendo algumas folhas de baixo por causa das lesmas, ainda há algumas delas. E nós aplicamos o Bacillus thuringiensis. Vou colocar isso na descrição, ainda não fiz. Estamos começando a ver as borboletas brancas agora, então logo vai ser a hora. E antes de sairmos desta sessão, quero apenas mencionar esta linha aqui que é bem dramática, e isso está rachando. E é onde Adam passou com um aparador de meia-lua. E quando o solo seca, se já houver corte, ele vai rachar ali. Outro motivo para não cavar é que, se você não mexeu no solo, dá para ver que a superfície está seca, mas não muito rachada. Isso é porque temos essa camada superficial macia de cobertura de composto. Não é uma quantidade enorme, mas o suficiente para manter tudo selado e não rachar. Certo, cebolas, como saber quando estão prontas? Tivemos um problema com larvas arame, por isso tenho um pouco de milho doce. Não vou entrar em detalhes, só queria te mostrar. Clássico, um belo tufo de cebolas em várias áreas. Isso gerou esse danadinho entre as sementes que plantei este ano. E você pode ver como todas elas simplesmente tombaram. Não fomos nós que fizemos isso. Elas caíram sozinhas. Isso é um sinal. Você já pode colher suas cebolas. E faz um som gostoso, meio crocante quando você puxa. Pronto. E então, o que você vai fazer? Bem, se o sol estiver muito forte, eu acho que assim como o alho, elas ficam melhor fora dele. Mas as cebolas aguentam isso. Para ser sincero, eu não tenho muita certeza. Mas o que você quer que aconteça é isso precisa secar. Primeiro de tudo, certifique-se de que todas as pontas estejam dobradas para baixo. Então faça assim e assim. Você pode deixá-las assim por mais dias, mas puxá-las depois acelera a secagem. Enquanto esta aqui é uma chalota e eu acabei de dobrá-la agora, na verdade, e de novo, você pode fazer isso. Você sabe, você está vendo um bulbo reconhecível ali. Então dobrar ajuda a deixar o pescoço um pouco mais seco e fino e é provável que se conservem melhor. Então muitas vezes você pode estar dobrando e depois de uma semana colhendo. E então, o que você faz? Bem, na verdade colocamos alguns aqui embaixo da varanda porque eu pensei em mantê-los longe do sol. Mas na verdade nós os trouxemos para fora esta tarde. Porque eu pensei, esses aqui podem secar um pouco mais rápido, mas não falta muito. E se você quisesse plantá-los, sabe, não falta muito para você ver que está começando a brotar agora. Você precisa que eles estejam um pouco macios. E tem um que espigou. Isso não era para acontecer. Se você vir um assim, eu comeria logo. Esse não vai durar. Ainda está bom para comer, só tem uma florzinha. Aqui temos cebolas diferentes, são cebolinhas, mas nem todas são colhidas assim. Esta é a cebola branca, chamada White Lisbon. Elas não formam bulbos de boa qualidade, e nem foi esse o motivo de plantá-las aqui. Na verdade, só estava tentando limpar o canteiro. Devem ser usadas logo, pois não servem para armazenar. Ainda tem um pouco de cebolinha boa ali. Cebolas são um tema amplo, uma família grande de plantas, cada uma com funções e cores diferentes, se divertindo. Percebi que não era para termos vindo por aqui, mas tudo bem, pois podemos ir direto para... Na verdade, queria mostrar a produção de composto. Vou te mostrar rapidamente enquanto passamos. Esta é uma canteiro nova, sem revolver a terra, com apenas 3 meses. Colocou-se papelão sobre essas ervas daninhas, cardos vigorosos, azedas, urtigas, corriola e grama seda. E temos removido a corriola regularmente, ela está enfraquecendo muito rápido. Na verdade, estou realmente satisfeito. Isso funcionou muito bem. Então, papelão grosso, qualquer combinação serve. Para canteiro de flores, não é tão importante ter um solo de alta fertilidade, além de composto e lascas de madeira velha. O composto, porém, é a chave para grande parte disso. E aqui está uma pilha que temos. Este é o sistema de 3 compartimentos. Vamos mostrar isso em um vídeo em breve, na verdade, só para explicar novamente de forma mais completa. E é bom ir atualizando. Então, essa aí nós começamos. Adam se empolgou um pouco com o papelão aqui, como você pode ver. Isso não funcionaria se estivesse ventando. Eu cortaria um pouco, mas estamos enchendo essa agora. E então essa aqui ele transformou na baia do meio aqui. E olha o resultado. Esse composto tem 3 meses e meio. Agora está morno. Não vai demorar para as minhocas entrarem, especialmente se a gente regar. As minhocas realmente adoram água. E sabe, isso aí está mais da metade pronto. É um composto lindo. Mantemos papelão em cima para reter a umidade.
Enquanto isso, essa pilha está maturando. Esta terminou há 5 dias e afunda devagar. Ainda está quente, cerca de 55 graus Celsius, suficiente para matar sementes de ervas daninhas. Na verdade, não está tão quente quanto minhas pilhas principais, o que considero uma vantagem. Assim, a qualidade fúngica é melhor. Certo, vamos dar uma olhada aqui porque tem muitas coisas fascinantes para ver. Estou dando para Nicola, que está filmando, um trabalhinho aqui, zigue-zagueando por todos esses diferentes padrões de cobertura morta. E são saladas, estamos cultivando muitas agora. Meu negócio principal é vender sacos de salada, que são muito populares. Essa alface está na terra há menos de 3 semanas. Cerca de 16 dias essa endívia está na terra há 10 ou 11 dias estamos plantando e colocando mudas bem pequenas. Ali tem um pouco alface, que foi a primeira a ser plantada, mas na verdade todas foram semeadas ao mesmo tempo. E essas foram semeadas há cerca de 35 dias e já estão na terra há um pouco mais de 3 semanas. Elas estão nesse canteiro há 3 semanas e um dia. Começaram como mudas bem pequenas, só para você ter uma ideia da velocidade de crescimento nessa época do ano. É impressionante, ainda me surpreende, especialmente pelo método sem revolver a terra, já que o micélio ajuda as raízes das plantas. Ok, olha essas ervilhas amarelas. Por quê? Não é um problema, só estão terminando o ciclo. Essa variedade se chama Tall Sugar, nome apropriado. Nós colhemos elas hoje de manhã, na verdade, e essas são as que normalmente achamos que devem ser colhidas quando começam a inchar assim. Aqui tem uma que foi esquecida. Você pode ver que tem ervilhas realmente boas dentro dela. E mais acima tem uma parte desse canteiro inteiro que a gente não colheu ainda. Preciso te mostrar algo. Vou fazer algo que normalmente evito, pois sou disciplinado e não costumo comer em vídeo, já que o barulho de mastigação é horrível. No microfone, mas que sinceramente elas são tão doces. Olha isso. Então você pode ver, isso te dá uma ideia de quantas ervilhas havia aqui. Essa parte ainda não colhemos nada, então elas estão secando aos poucos. Sobre as sementes, ainda não secaram o bastante. Na verdade, aquela já está pronta. Então é assim que essa ervilha fica quando está seca para sementes. E de novo, se eu abrir, você pode ver as sementes de ervilha ali dentro, cor linda. Mas elas seriam melhores para colher agora, antes, sabe, se chovesse à noite. Você só perderia um pouco da qualidade. Então provavelmente vamos passar 2 ou 3 vezes colhendo elas para sementes. Certo, então vamos para a próxima leguminosa. Então, sabe, segue muito bem, na verdade. Isso aqui eram favas. As favas acabaram. Tivemos uma ótima colheita do fim de maio ao início de junho. Agora temos a alface e depois as ervilhas. Leguminosa seguinte, ervilhas lindas e docinhas. As próximas serão as vagens. Hoje provamos as primeiras com manteiga e alho, ficaram realmente saborosas. E elas estão indo bem. Estamos regando. Este vegetal realmente se beneficia da água ao começar a produzir. Só irrigamos há cerca de 2 semanas. Agora temos colocado bastante água. Bem, quando eu digo bastante, é uma boa quantidade a cada 3 dias, mais ou menos. Atrás, o espinafre está dando semente. Ainda não está pronto, mas não vai demorar muito. Você vê cachos de... Na verdade, acho que são chamados de cachos. Não é propriamente uma semente. Eles não florescem exatamente do jeito normal. E então, na estufa, você pode ver um bom resultado dos pepinos variedade Carmen, que foram semeados em 15 de abril e transplantados um mês depois disso. Eles ainda não ficaram 2 meses no solo. Eles cresceram tudo isso nesse tempo. Na verdade, só hoje eles estão crescendo. Sabe, eu acho que é mais ou menos isso de comprimento por dia. É fenomenal. Mas, novamente, eles precisam de muita água. Por isso estamos regando com irrigação por cima. Ainda estou usando, mas não usei hoje cedo. Ia usar, mas como está nublado, começo a ficar um pouco, não preocupado com a requeima tardia nos tomates, mas é possível. Então, nessa época do ano em diante, agora você tem noites muito quentes, dias quentes. Se estiver muito úmido como está hoje, está úmido sem chover. É realmente frustrante. Fazer o quê? Então, estufa. Esta é a última parte do vídeo porque quero aproveitar a estufa. Ainda há coisas legais e bonitas acontecendo aqui. Está muito quente aqui. Este termômetro de máxima marcou essa temperatura neste pilar.
38 graus. Isso está perto de 100 Fahrenheit hoje. Não coloquei nenhuma sombra. Tudo certo, funciona muito bem. Aqui você vê todas essas mudas crescendo sob luz total. A maioria é chicória, que planto bastante. Ali é radíquio. Para corações de radíquio, o processo é igual. Outubro e novembro, quando a alface para de crescer folhas novas, essas aqui se destacam como energia acumulada. Brassicáceas aguardam plantio em breve. Este é o brócolis roxo de brotação clarete. Eu estava esperando que chovesse, na verdade, mas não vai chover, então vamos fazer uma rega caprichada ali. Você também pode ver outras coisas, como algumas plantas de melancia ali. Não veremos isso agora, mas em outro tour quero mostrar, espero, algumas melancias maduras. Aqui está uma bucha vegetal. Olha isso, fantástico. Elas estão crescendo muito bem agora. Elas adoram esse calor. Qualquer coisa da família do pepino realmente gosta de calor. Assim como os tomates, mas os tomates não gostam de calor excessivo e, curiosamente, os tomates aqui na estufa têm uma folhagem melhor do que no túnel plástico. Acho que é porque as noites são mais quentes, então há menos diferença de temperatura entre noite e dia. Vou mencionar um tomate em especial. Vamos mostrar mais nos vídeos do verão, mas este se chama Sgt. Peppers. Recebi de algumas pessoas adoráveis que também melhoram plantas ali perto. Falarei mais sobre elas e deixarei um link na descrição do vídeo. Sgt. Peppers é um tomate coração de boi. Tem um sabor maravilhoso, polpa densa, cor linda, e você pode ver muito disso, mesmo que seja... Precisa ser enrolado no suporte de novo, igual ao pepino, pois cresce rápido nessa época. Os melões, temos duas variedades diferentes. Este é o Emile, que é um F1 de crescimento muito rápido. É bom cultivar uma ou duas variedades diferentes, porque assim você terá sabores e texturas diferentes, além de colher em épocas diferentes do ano. Eu percebo que esses aqui vêm mais cedo do que esses, que agora estão começando a crescer rápido. Esse é o Minnesota Midget, da Home Safe Seed, na verdade, que você só pode cultivar se tiver apenas um melão. Neste caso, não recomendo colher sementes este ano, pois há variedades diferentes crescendo próximas. Fique de olho na sua propagação, você sabe disso, assim como essa couve aqui também. E confira outros vídeos que eu postei sobre substratos para propagação para composto e para tomates. Sabe, em relação a como você colhe, veja o que eu colhi esta manhã. Embora você esteja vendo alguns tomates bonitos ali, o que você não estava vendo eram muitos maduros. E isso porque estou seguindo o conselho do Joe Lampel. Joe é ótimo com tomates e sempre comenta quando eles estão mudando de cor. Este parecia bem menos maduro do que este aqui hoje de manhã. E receio que não consigo lembrar com certeza qual variedade é essa, mas não é exatamente um coração de boi. Preciso revisar minhas etiquetas, houve confusão com elas. Isso vai se esclarecer com o tempo. Mas queria te mostrar isso, você sabe qual é. Dá para notar a cor mudando. Joe pode querer comentar aqui, mas veja também os vídeos dele, ele é ótimo nisso. E a ideia é que você colha quando elas ainda não estão totalmente maduras. Isso tira o estresse da planta, que assim pode continuar amadurecendo mais frutos. E você sabe, as plantas de tomate estão fazendo muita coisa nesse momento, estão crescendo, amadurecendo frutos, ainda estão produzindo mais frutos para depois, e você não perde sabor. Joe acha que não perdi, concordo, já tento faz tempo. O fruto mantém sabor e textura agradáveis, amadurecendo em 2 ou 3 dias em qualquer lugar, como na sua casa. Sim, pode tentar. Experimente tudo isso e espero que tenha gostado de ver os fazedores de casa. Vou mencionar minha camiseta para finalizar. Olha a estufa atrás de mim. Essas são vendidas no site T-Mail, que tem uma linha chamada Home Makers. O que está acontecendo aqui? Até logo!